Olá, traças! Hoje eu vou recomendar para vocês um livro que tem um nome longo e não é muito fácil de ser lido, mas eu adorei. Se chama O Caminho Estreito para os Confins do Norte. É de um escritor australiano que eu não conhecia, que se chama Richard Flanagan. Esse romance, ele se passa na Tasmânia, o que já é um atrativo, eu acho, porque a gente nunca ouve falar, a gente só ouve falar no lobo da Tasmânia, né? Leão da Tasmânia, não sei, é um bicho lá que tem bravo lá da Tasmânia. Bom, enfim. É, o autor é australiano e viveu na Tasmânia. Então, esse livro ganhou 2 prêmios e ele é um autor, é dramaturgo, é cineasta, é um homem de grandes talentos, embora eu não conhecesse, o que é uma falha minha. Esse livro ele se passa em períodos diferentes. Ele começa com a história de um rapaz é, muito bonito, muito atraente para as mulheres. E ele acaba namorando uma moça de uma classe mais refinada do que a dele. Mas ele é um rapaz muito culto, gosta muito de literatura, principalmente de poesia. E ele é sempre fascinado principalmente pelos autores antigos, Catulo, e os autores gregos e romanos, é, a Eneida e né, a história de Homero. Ele cita muito isso durante o livro. A história, porque ele também vai viver uma odisseia, digamos assim. Ele é convocado para ir para a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e ele vai servir no Pacífico. E acaba sendo prisioneiro dos japoneses. Essa prisão, ela não é no Japão, vai ser na Tailândia, que na época se chamava Sião, né? Que aliás é um nome lindo, né? Sião. A gente lembra sempre do rei do Sião, né? Pois é. Esse campo de prisioneiros era assim uma espécie de inferno de Dante, era leve perto daquilo que eles passaram lá. Porque esse campo ficava no meio da selva. E os japoneses queriam fazer uma estrada de ferro que ligasse o Sião à China, se não me engano. Bom, não importa. Era uma estrada que os ingleses tinham dito que era impossível de ser construída. Então os japoneses tomaram aquilo como um ponto de honra. Era para mostrar ao imperador que os japoneses tinham toda a força, toda a habilidade que os outros ocidentais não tinham, não é? Os japoneses nesse campo, eles se mostraram terrivelmente violentos e cruéis, cruéis. E eles viveram nesse lugar, que era um lugar em plena selva, portanto, um lugar úmido, cheio de animais peçonhentos, cobras, escorpiões, enfim. E havia, como há lá na região, o período das monções, em que chove terrivelmente. Então, é um lugar muito úmido. Então, passado algum tempo, os homens malnutridos foram ficando cada vez mais doentes. Então, eram úlceras, gangrena, beriberi, cólera, enfim. Era um sofrimento inimaginável. Eles tinham que trabalhar para fazer essa ferrovia, e não importa se era
se estava fraco, se estava doente, não importa. Eles não queriam, não consideravam isso. O protagonista da história, o Dorrigo, ele, na verdade, não era um soldado, ele era um oficial médico. Então, ele, na verdade, não foi para a guerra para a frente de batalha. Ele foi como um oficial médico, ele era coronel. No entanto, ele passou por grandes dilemas, porque ele sabia, por exemplo, que um homem não estava apto para trabalhar porque estava doente, fraquíssimo, subnutrido. E o japonês, o oficial japonês dizia, não, ele vai trabalhar, você põe ele de pé e põe ele para trabalhar. E ele tinha então esse conflito moral, não é? De ao mesmo tempo querer proteger os homens que estavam sob o seu comando e conseguir melhores condições, né, naquele inferno. Então, remédios, roupa, nada disso ele conseguia. Então, aqueles homens sofriam de tudo, falta de todas as coisas. O livro, quando se descreve essa situação do campo de prisioneiros, é extremamente doloroso de se ler, extremamente, porque os japoneses, em nome do imperador, que era um ser ungido por Deus, né, para ser o imperador do Japão, não podia ser contrariado. Então, se um oficial dizia, vocês têm que fazer tantos quilômetros por dia, era isso e acabou, não importa se tivessem homens aptos ou não. E eles eram brutais, cruéis, e achavam que eles eram molengas, estavam se fazendo de doentes, mas na verdade eram mentirosos, eles não queriam trabalhar, eles não tinham espírito de honra, como os japoneses, enfim. É doloroso, é uma parte dolorosa de se ler. E, por outro lado, há a história pessoal, né, do Rigo, porque ele se apaixona pela mulher do tio. E esse conflito, vamos dizer assim, amoroso, ele reflete, quando ele está preso, ele reflete muito sobre essas situações de vida, não é? O amor, a vida, o que é importante, o que não é, porque quando você não tem nem o que comer, a sua perspectiva, o seu olhar, o seu coração, digamos assim, ele faz outra análise. Você tem uma outra visão do mundo, porque o que é mais importante um bolinho de arroz do que qualquer coisa no mundo, não é? Dinheiro, posição, um grande amor, talvez, não sei. E contam também, ele no fim, a guerra acaba e o romance continua, ele se torna um médico famoso e, enfim, se casa, tem filhos e também se fala sobre os prisioneiros que não se adaptaram à vida civil, que a gente imagina, né, depois de ter passado por tudo aquilo, todo aquele inferno, né, voltar para casa devia ser um sonho inatingível. No entanto, muitos deles não conseguiram ser felizes, vamos dizer assim, na vida civil, voltando para casa, para a família, para a mulher, enfim, para a namorada. E é um livro muito bonito, porque ele tem um lado todo filosófico, muito interessante, que faz a gente pensar também, e tem toda essa descrição desse inferno que a gente fica pensando como as pessoas, não é, em face de situações assim extremas, as pessoas se revelam, não é? Umas
com generosidade, com compaixão, outras com frieza, com egoísmo, com crueldade, com espírito de, nem de líder, é de tirano, né? Se tornam tiranos porque têm um pouco de poder. A guerra é uma situação que eu imagino revela muito do caráter das pessoas, não é? E por ser exatamente isso que é, uma situação extrema, em que se passa fome, medo, frio, enfim, todas as coisas que o ser humano não imagina que vai passar, não é? E ali ele descobre forças que ele achava que não tinha, um coração, às vezes, que ele não imaginava que fosse tão generoso. E é um livro revelador. Não é fácil, já estou dizendo que não é fácil de ser lido. Mas eu adorei. Existe uma minissérie, eles são em 3 capítulos, se não me engano, no Prime Video, com o mesmo nome, O Caminho Estreito para os Confins do Norte. Mas ele é parcial, ele não conta todo o livro é bastante volumoso. Ele conta, inclusive, depois da guerra, o que a minissérie não mostra. Então, eu vou deixar o link para vocês comprarem, se interessarem pelo livro, espero que gostem do livro, e que eu vou deixar o link aqui, porque sempre tem um pequeno desconto, tem uma vantagem de comprar, e eu espero que vocês compartilhem, que vocês leiam o livro e que gostem dele tanto quanto eu gostei e conheçam esse autor, Richard Flanagan, que eu não conhecia, e fiquei curiosa agora de saber se ele tem outros livros publicados no Brasil e se eu gostaria de ler, não é? Então, eu recomendo vivamente, não perca.